E aí pessoal, aqui quem fala é o Daniel Rufino, Segurança do Trabalho, e hoje eu vou trazer para vocês o tema de insalubridade para trabalhadores de soldagem industrial. Normalmente, grandes empresas, eu acompanhei muitos casos de usinas de açúcar e álcool, onde tem um funcionário que a única função dele é soldagem. E é uma função muito penosa, diga-se de passagem. E a gente vai avaliar as questões aí referente à caracterização de salubridade. O que compete à insalubridade é NR15. Começando pelo anexo 1, existe a incidência de ruído ocupacional. Olha, eu tenho acompanhado funções de soldagem industrial e o ruído é muito alto. A intensidade de pressão sonora é muito significativa. Deve-se fazer avaliação. Já peguei casos em que nem o protetor aditivo atenuou o nível de pressão sonora abaixo do limite de tolerância, então mesmo com o EPI deu ruído excessivo. Então deve-se fazer ali análise técnica via dosimetria de ruído. E se não houve proteção falha, houve proteção fora da vida útil do EPI, ou período sem proteção ou de proteção ineficaz, é considerado insalubre de grau médio. Outro ponto é anexo 3, calor ocupacional. Atividades com exposição ao calor ocupacional por fontes artificiais de calor, não pode ser o sol. A atividade solda é uma fonte artificial de calor. Então deve-se aí fazer a amostragem via IBUTG, índice bulbômetro termômetro globo, o equipamento próprio de segurança do trabalho, e avaliar a incidência de calor também, tá? Algo que influencia bastante é a ventilação. Se tem ventilação, não dá calor excessivo. Agora, se não tem, aí é muito provável que dê o calor acima do limite de tolerância. Calor excessivo caracteriza a insalubridade de grau médio também, assim como o ruído. Outro ponto é radiação não ionizante. Acho que é anexo 5, 6 ou 7 da NR15. Anexo 6, se eu não me engano. Atividades que expõem o trabalhador a radiações não ionizantes caracterizam a insalubridade de grau médio. A atividade de solda por eletrodo, solda MIG, solda TIG, ela emite a radiação não ionizante. A radiação não ionizante sem proteção causa queimadura na pele e muito prejuízo também aos olhos, a parte ocular também. Então, outro ponto é que existe meio de proteção, inclusive individual. Exemplo, EPIs de proteção que bloqueiam a radiação UV, que é uma radiação não ionizante, e o creme protetor. Em outras palavras, protetor solar e a máscara de solda. Ah, mas tem luva de raspa, tem avental de raspa, tem balaclava. De acordo com o Ministério do Trabalho, estes EPIs eles não possuem propriedade de bloqueio de radiação não ionizante. O que possui bloqueio de radiação UV é a máscara de solda, porém a máscara de solda vai proteger só a cabeça e os olhos, e o protetor solar que protege o restante do corpo. Então, se o soldador industrial não teve a disponibilidade registrada, comprovada, devidamente certificada pelo Ministério do Trabalho de máscara de solda e protetor solar, é caracterizada em insalubridade de grau médio também. Observe na palavra e, viu? Máscara de solda mais e protetor solar. Outro ponto é riscos químicos. Vibração não tem, risco biológico não tem, riscos químicos, certo? Soldador industrial, normalmente ele fica só soldando, viu? Ele faz ali, o dia inteiro soldando e parte do tempo ele faz alguma atividade em bancada ali, talvez um esmerilhamento, debastagem ou até mesmo um acabamento em bancada. Mas enfim, a atividade principal é solda e a solda usa o eletrodo. Deve-se avaliar a FISPQ desse eletrodo, a ficha técnica de segurança química do eletrodo. Lá no item 3 da FISPQ tem a composição. Normalmente, a composição dos eletrodos de solda contém o componente manganês.
Primeiro ponto. Verificar se o eletrodo é composto por manganês. Segundo ponto. A exposição insalubre a manganês se dá só se o nível de partículas no ar se der acima do limite de tolerância. 1 mg por metro cúbico. Está lá no anexo 11 da NR15. E anexo 11 ou 12, tá? Acho que é anexo 12. Poeiras minerais. Procura lá, anexo de poeiras minerais da NR15. Qual que é o correto? A empresa deve fazer a avaliação quantitativa via amostragem de ar através da bomba e disponibilizar na documentação. Se a empresa não realizou, já é um precedente de que o local tenha uma quantidade excessiva de manganês suspenso no ar. E o correto é fazer a avaliação. Se for perícia, deve-se fazer a avaliação via bomba, mas é um dever do empregador realizar a avaliação de identificação de perigos e avaliação de riscos. Avaliações de riscos de acordo com a norma, e no que compete à exposição a poeiras minerais, no caso manganês, deve-se avaliar quantitativamente, através de bomba de amostragem, a quantidade de partículas de manganês no ar. Então, a empresa deve fazer essa avaliação. Fez, deu acima, insalubre de grau máximo, se não teve a proteção individual via respirador. Fez, deu abaixo, mesmo sem proteção individual via respirador, não dá insalubridade, certo? Mas a empresa forneceu o EPI, o respirador, PFF 1, 2 ou 3, independente, todos protegem contra fumos metálicos, que no caso é a partícula de manganês. Existe uma particularidade via ABNT, onde ela especifica que a validade, a vida útil do respirador é de 1 turno de trabalho. Há quem entende por 1 turno de trabalho o dia inteiro, há quem entende até o horário de intervalo para refeição. Eu entendo como o dia inteiro. Normalmente empresas aí rodam 3 turnos de trabalho, e eu considero o turno de trabalho o dia inteiro do reclamante. Ele chega, utiliza uma máscara para soldagem, para o almoço, volta, utiliza a mesma máscara, no final do dia descarta. Então deve-se fazer uma avaliação minuciosa na ficha de EPI desse trabalhador. Se não tem nem ficha de EPI, já é precedente para caracterização de insalubridade, visto que deve-se fazer análise quantitativa, tá? Não se esqueça desse ponto. Agora, se você tem uma empresa, tem um trabalhador que trabalha com soldagem, se você fizer a proteção individual diariamente com a entrega de respirador EPI, pode ser o descartável. O PFF não caracteriza a insalubridade de jeito nenhum, tá? Por causa de poeiras minerais. Então, só para a gente deixar bem claro esse ponto aqui de poeiras minerais, é que eletrodos utilizados em solda industrial normalmente tem na composição, dentre outras substâncias, o manganês. As exposições a poeiras químicas minerais de manganês ao nível acima de 1 mg por metro cúbico no ar caracteriza a insalubridade de grau máximo. A empresa deve fazer essa avaliação. Só que a atenuação por EPI, a eliminação por EPI, através da utilização do respirador PFF, pode ser 1, 2 ou 3, ela elimina o risco insalubre. Porém, este respirador deve ser trocado uma vez por dia. Então, se não tem a troca, entrega uma vez por semana, entrega uma vez por mês, o próprio colaborador compra, já caracteriza a insalubridade. Lembrando que tem essa questão da avaliação quantitativa, e a entrega da EPI deve ser de acordo com a NR6, deve ter o registro em ficha de EPI também, fora o treinamento, e outras características devem ser observadas no item 6, na NR6.